Espartanos, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje uma mensagem rápida aí, me deu na telha aqui, bateu um raio aqui na minha cabeça aqui, e falou que eu tenho que gravar esse vídeo porque alguém precisa escutar esse vídeo. Então eu tô vindo aqui gravar esse vídeo. Apesar dos cachorros hoje aqui, eu nem preparei nada aqui, né, muito especial, mas vamos direto ao ponto aqui. Pessoal, 3 reflexões direto ao ponto aqui. A primeira reflexão é o seguinte: assistam o episódio do Chaves, o Chaves da Vila, do SBT. Assistam aí no YouTube, tem aí no YouTube o episódio do Senhor Furtado. Senhor Furtado era um senhor que estava lá na vila e ele começou a roubar as coisas, roubou o ferro lá da Dona Florinda, né, roubou o pijama da outra lá, e só roubando as coisas na vila, né. E aí começaram a acusar o Chaves de ladrão, 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 fazendo um julgamento em cima do Chaves, né, que o Chaves era ladrão e tal. E é interessante que esse episódio, pessoal, em certa parte do episódio, a gente percebe que como ele roubava as coisas e geralmente eles escondiam ele no barril do Chaves, as pessoas começaram a achar que era o Chaves. Mas que, vamos ser sinceros, a qualquer momento ele poderia ser pego. O próprio Chaves poderia fazer uma casinha de caboclo para ele, né, e na hora que colocasse o negócio ali, alguém ficasse esperando e fizesse a justiça, né? E falasse, não, você é o ladrão, achamos quem é o ladrão, descobrimos quem é o ladrão. Mas não é um episódio que fala de justiça, pessoal. Esse episódio, o SBT e o Roberto Bolaños, na época que fez esse episódio, ele podia falar de justiça nesse episódio. Mas ele não quis falar de justiça, ele quis falar de uma coisa muito mais superior, espiritual. E o que seria isso, pessoal? Em certo momento do episódio, o Chaves comenta que para o ladrão ter chegado naquele ponto de estar roubando as coisas, né? Deve ser porque ele tem uma vida muito ruim mesmo, né? E que alguma coisa poderia tocar o coração dele para ele ter uma redenção, né, e se arrepender daquilo que ele está fazendo, né, e ser uma pessoa boa. E é um episódio muito bonito, pessoal, porque é uma história de redenção. Poderia falar de justiça, mas não, é de arrependimento e redenção. Então, a primeira reflexão é essa: a gente falar de justiça, bateu, tomou, né, pisou na bola, levou, olho por olho, dente por dente, né, roubou, vai preso, né, tem que pagar, fez coisa ruim, paga, causa lei, ação e reação. E quando a gente olha na lei dos homens, a lei dos homens ela é muito justa, isso é a justiça dos homens, né. Agora, já indo para o segundo ponto, que é a reflexão, pessoal, a lei de Deus é injustiça, injustiça aos olhos dos homens. Porque aquele que faz coisa ruim deve pagar, aquele que errou deve ir para o inferno, e Jesus vem trazer a redenção. A Bíblia, o Evangelho, vem trazer a redenção do ser humano, a transformação do coração, né? A gente poderia punir essa pessoa, mas essa pessoa não é muito melhor regenerar o coração dela? Porque uma pessoa regenerada, pessoal, além de não ser uma pessoa que vai ser punida, né, é uma pessoa que, além de parar de fazer o mal, ela ainda pode fazer o bem para as pessoas. Então esse é o ponto forte da reflexão. A pessoa realmente ela pode mudar a qualquer momento da vida dela, basta ela se arrepender, basta ela colocar Jesus no coração dela, né, transformar o coração, que automaticamente ela se arrepende daquilo que ela errou, ela pede perdão. Claro, a justiça tem que ser feita. Ela tem que pedir desculpa, ela tem que demonstrar que errou, ela tem que se arrepender, né? Ela tem que realmente se arrepender do fundo do coração. Ela deve pagar pela justiça dos homens aquilo que ela errou, né? Mas aquilo ali deve gerar transformação, deve gerar a redenção. E a partir daquele momento, tudo que ela fez de ruim, ela começa a fazer de bom para as pessoas. Então, assista esse episódio, é um episódio muito bonito, e o Chaves sempre dando lição aí, né? Depois de velho, a gente começa a assistir de novo e a gente vê que dando lição. O ladrão poderia ter sido preso, poderia ter ido para uma cadeia, poderia ter ido para uma escola do crime numa cadeia, poderia ter saído de lá muito pior. Não, ele se arrependeu, ele teve uma redenção, ele devolveu tudo que ele roubou, ele teve o coração transformado, e aí ele começou a fazer o bem. Então, já fica o convite também, para domingo agora nós vamos falar de capelania, e nós vamos falar justamente de presidiário, de redenção de presidiário, de serviço de capelania, que restaura pessoas, restaura corações através de Jesus Cristo, né? E a terceira reflexão, que não tem muito a ver com o tema não, que é uma questão mais política, muito se fala agora de política, as eleições chegando aí. Pessoal, direita, esquerda, né? Esteja com Jesus, pessoal. Seus valores estejam antenados com Jesus Cristo.
seu candidato, não se omita de se posicionar, realmente escolha uma posição, escolha um caminho, mas não seja idólatra daquele político, daquele partido, daquele caminho. Porque a verdade, antigamente eu ficava pensando assim, não, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ter coragem, a gente tem que se manifestar. Mas se a gente coloca muito amor naquilo ali, se a gente se entrega demais, você está cometendo uma grande ignorância. Por quê? Porque o partido X da direita não é perfeito, nem o partido Y da esquerda é perfeito. Todos ali vão ter ser humano no meio, e com certeza vai ter falha, vai ter corrupção, vai ter coisa ilegal, vai ter coisa que, né? Então a atitude mais inteligente é pegar o melhor de cada um. E aí ver qual que é o menos pior para você votar e se posicionar. Entendeu? Então não é esquerda e direita, são valores, são princípios, são mandamentos de Jesus, são coisas de Deus que está na Bíblia ali, e o caráter das pessoas, né, das ações, e também, claro, da capacidade técnica, né, da capacidade de ser gestor também, né? Eu falo muito disso aqui no meu canal, nas entrevistas políticas, né? Então vamos refletir aí para o ano que vem. E uma dica quarta bônus é o seguinte: com tanta coisa ruim no mundo, com tanta irregularidade, com tanta coisa injustiça, com tanta crimes aumentando aí, o governo com taxas absurdas. Pessoal, é o momento que o pessoal está falando assim, e já tem uma nova pandemia prevista, inclusive, para ano que vem. Com tanta notícia ruim chegando, é o melhor momento, é o melhor cenário para a gente virar anjos do bem, anjos do exército do Senhor, para estar amparando as pessoas, para dar acolhimento, para dar perdão, entendeu? Para levar uma palavra, para ter compaixão, para proteger, né? E para ser diferente. E para lutar, como eu falei no grupo dos espartanos, a gente seja um guerreiro espartano da vida moderna, um guerreiro espiritual, que não luta contra homens, não luta contra carne e sangue, mas luta contra principados e potestades aí que estão ali na terra. A guerra é espiritual, pessoal. E a gente está antenado nessa guerra espiritual. Uma guerra que a gente não vence no olho por olho, no dente por dente, na luta ali corporal, ou na luta de atacar o outro, ou de ficar defendendo, ou de menosprezar o outro. Não, é uma luta que você defende e você ganha ela com amor, com misericórdia, com perdão, com compaixão, com acolhimento, com inteligência, de ver os dois lados, dando abertura para tudo. Então é isso. Espartano da Vida Moderna 2026 vai entrevistar gente extremista de direita, vai entrevistar gente extremista de esquerda, vai entrevistar todos os partidos aqui na minha cidade, vai ver todos os tipos de opinião e vai tentar pegar de cada lado aquilo que é bom, aquilo que acrescenta, aquilo que pode edificar a nossa vida para melhor. Porque às vezes a gente julga sem conhecer. E a melhor coisa é você dar oportunidade, você colocar a mesa aqui para as pessoas poderem falar, colocar suas ideias, e aí você fala, não, isso é absurdo, não concordo. Não, isso faz sentido. Ah, entendi, ele pensa dessa forma? Legal. Eu jamais poderia imaginar que uma pessoa que tem essa ideologia pensasse dessa forma, ou que tivesse o coração assim. Então acho que é isso que é interessante a reflexão. Bom, Feliz Natal para vocês aí, espartanos, é isso. Se preparem para 2026, vai ser uma guerra, mas vamos vencer com amor, vamos vencer com misericórdia, vamos ser Jesus nessa guerra, pessoal. Vamos realmente transbordar e ser anjo do exército de Deus. Vamos vencer sendo arcanjo do Senhor e vencendo através do amor, da caridade, do perdão, da compaixão, da autorreflexão, da melhoria em si mesmo. Beleza? Um grande abraço para vocês aí, feliz ano novo, feliz Natal, Espartamo junto, se inscreva no canal, fica o Espartano no like, compartilha, comenta, arru. Pessoal, eu só esqueci de falar no ponto 2, que a injustiça de Deus aos olhos humanos é justamente a pessoa que tem que ser punida, a gente fazer o contrário, a gente trazer perdão, a gente dar a outra face, a gente amar o nosso inimigo, a gente andar 2 milhas em vez de uma só, a gente fazer mais do que aquilo que a pessoa espera. Então, a gente vê que a lei espiritual ela é superior à lei humana, da justiça humana. É só isso aí que eu esqueci de falar aí, só completando o vídeo aí. Espartamo junto, arru.